Boa tarde a todos. A gente volta aqui mais uma vez para produzir mais um conteúdo, para tornar nossa quarentena um pouco mais ativa do ponto de vista intelectualmente, em especial assuntos relacionados a futebol. É uma ação aqui do LabsFut, Laboratório de Estudos em Futebol da UERJ. Hoje nós estamos aqui com um ex-aluno, Lucas Ometo, que já é mestre, terminou o mestrado conosco recentemente lá. Não tão recentemente assim, né, Lucas? Eu nem lembro quanto tempo tem, 1 ou 2 anos? 2017, 3 anos. 3 anos já. Está aí se preparando para o doutorado eternamente, vamos ver quando é que vai sair isso aí. Mas ele veio aqui para falar um pouquinho sobre um tema que ele pesquisou, não é exatamente a pesquisa dele, mas um tema que ele pesquisou durante o mestrado. E ele vai falar com vocês aí a respeito de jogos reduzidos e condicionados, manipulação das tarefas de treino. Lucas, seja bem-vindo aí, obrigado pela sua colaboração, por trocar essa ideia com os nossos alunos aqui. Fique inteiramente à vontade para fazer a sua apresentação. No final a gente bate um papo, beleza? Beleza, Fabrício. Bom, como o Fabrício já apresentou, meu nome é Lucas. Agradecer o convite de estar podendo deixar a quarentena um pouquinho mais atrativa na medida do possível, né? A gente sabe que é uma situação meio complicada, tudo meio novo, mas a gente vai se adaptando da maneira que dá. Vou compartilhar a tela aqui agora com vocês. Achei. Porra. Tá aí, Fabrício? Tô aqui, o que houve? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá, show. Então, vou estar falando um pouquinho sobre os jogos reduzidos e condicionados, manipulação das tarefas de treino. Eu pesquisei um pouquinho sobre isso no meu mestrado, né? Foi uma parte do meu tema de pesquisa e vou estar tentando contribuir um pouquinho sobre o tema, que a gente sabe que vem ganhando um pouquinho vem ganhando bastante espaço nas discussões científicas e também no treinamento, né? No dia a dia. Bom, aqui é um pouquinho da minha vivência, né? Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Piracicaba. Saí de Piracicaba em 2009 para vir para o Rio de Janeiro. Passei para fazer educação física na UERJ, bacharelado. Depois eu ingressei no Botafogo, como estagiário ainda, depois virei supervisor, até o momento que eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na FADEUP, que é a Universidade do Porto, de faculdade de desporto, né? E tive a oportunidade de ficar quase um ano na FADEUP estudando um pouquinho acerca dos esportes coletivos e principalmente do futebol. Retornando para o Brasil, eu voltei para o Botafogo. Depois de um ano, eu passei a ser preparador físico do Sub-14. Participei de basicamente todas as categorias do Botafogo, de base. E também tive algumas convocações para a seleção brasileira entre 2016 e 2018, né? Já no laboratório, eu fui fazer um mestrado em 2015, né, com o Fabrício, e, enfim, terminei o mestrado em 2017 e tô tentando ajudar na medida do possível o laboratório, né. Hoje, eu sou preparador físico do futebol profissional do Botafogo, sou um dos auxiliares, né, nós somos 3 no total, e também sou membro do Laboratório de Estudos em Futebol. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho do nosso tema que a gente vai discutir um pouquinho mais, tá? Então, vou fazer uma breve introdução das características dos esportes coletivos, do futebol, depois do porquê a gente está utilizando os jogos reduzidos e condicionados no processo de ensino-aprendizagem do jogo, e depois caracterizar um pouquinho sobre qual informação cada tarefa tem, tá? A gente vai vendo ao longo da apresentação aí. Então, primeiro a gente tem que caracterizar o esporte coletivo. A gente sabe que os esportes coletivos eles são caracterizados fundamentalmente pelo confronto entre duas equipes. É uma relação de oposição e cooperação, né? Oposição porque você tem um adversário, o tempo inteiro você tem um adversário
se opondo a você, e cooperação, porque você tem os seus companheiros de equipe para estar te auxiliando a ser superior ao seu adversário. Então, entrando um pouquinho mais no futebol específico, né? A gente sabe que o futebol ele se desenvolve num contexto extremamente complexo, né? E quando a gente compara o futebol com os outros esportes coletivos, ele se apresenta num contexto ainda mais complexo. A gente sabe que a complexidade está associada ao número de interações que o jogador pode ter na partida, né? Ou no esporte. E, de acordo com isso, o esporte passa a ser um esporte um pouquinho mais complexo por conta das suas regras. Na verdade, o futebol ele não tem regras restritivas, né? A gente só tem as faltas e o espaço do campo. Quando a gente compara com um esporte como o vôlei, por exemplo, o vôlei já tem regras que restringem o comportamento do atleta. Por exemplo, o número máximo de 3 toques. A gente sabe que após o levantamento, por exemplo, sempre vai ter um ataque. Ou seja, isso facilita o entendimento do adversário, você diminui o número de relações. No basquete, por exemplo, a gente tem 24 segundos para estar arremessando ao alvo, né? E no futebol a gente não tem uma regra dessa. O futebol, se eu quiser ficar tocando só no meu campo defensivo ou então só no meu campo ofensivo, não tem regras restritivas, ou seja, isso se torna um pouquinho mais complexo do que os outros esportes. E ainda dentro do assunto de complexidade, a gente vê que um tema que gera às vezes alguma discordância é entre complexidade e dificuldade, né? São temas diferentes, né? Eles têm significados diferentes. Basicamente, complexidade, ela tem a ver com o número de interações possíveis do jogador com os companheiros de equipe, com o adversário, com as regras do jogo. E a dificuldade tem a ver com o número de possibilidades de ação que um jogador tem. Ou seja, eu posso ter um jogo muito difícil, mas não tão complexo. Eu posso ter um jogo mais complexo, só que menos difícil. Vale a pena a gente saber essa diferença, até para a gente estar montando os treinos, né? Então, dentro dessa característica do futebol, os problemas primordiais deles centram-se no plano tático e estratégico. Ou seja, eu vou realizar uma ação técnica pensando na parte tática. Eu vou fazer um passe, por exemplo, para eu vencer o meu adversário em algum momento do meu jogo. Eu vou correr para determinado lugar para criar uma opção de passe, ou então criar uma penetração na linha adversária. Dessa maneira, é necessário que os jogadores tenham uma elevada capacidade perceptiva, decisional e motora. Tem que ter uma boa conexão motora tem que ter uma boa percepção entre o que tem que fazer e uma ação de qualidade para estar fazendo o que foi pensado. De acordo com isso, para comprovar um pouquinho essa tese de que os problemas primordiais no futebol eles são táticos, eu trouxe aqui 2 estudos para mostrar para vocês. Um é a evolução da parte física e técnica na Premier League. Ele avaliou basicamente, acho que foram 7 anos, se eu não me engano. Ele avaliou as variáveis técnicas e físicas ao longo da sessão de cada ano. E a gente pode ver que o número de passes aumentou em torno de basicamente 40%. Teve uma evolução drástica. E assim como os passes com sucesso, né? Os jogadores passaram a acertar muito mais passes do que nos outros anos. E o que será que esse fato do jogo, essa maior qualidade técnica, esse maior número de passes interfere? Se a gente pensar rápido, provavelmente antes da gente ver os resultados, a gente sabe que a capacidade física ela aumenta, né? À medida que a gente dá um maior número de passes, a tendência é que o nosso jogo fique muito mais rápido. E foi justamente isso que foi encontrado, né? Os jogadores passaram a fazer um número de sprint muito maior do que nos anos anteriores. Dessa maneira, a gente vê como a parte técnico-tática ela influencia diretamente na capacidade física do atleta. Outro estudo que acabou de sair foi do Caíto e do professor Israel também. Eles buscaram avaliar como a fadiga mental ela influencia na capacidade tática e na capacidade física do atleta. E eles encontraram resultados interessantes. Basicamente, eram 2 grupos, um grupo controle e um passou por um controle de fadiga mental através do Stroop.
A gente vê que o grupo que passou pelo protocolo de fadiga mental, eles passaram a errar bem mais os princípios táticos fundamentais do que o grupo controle, que não participou do protocolo. Ou seja, a fadiga mental influenciou diretamente na capacidade tática dos atletas, ou seja, diminuiu bastante essa capacidade tática. E a gente vê que ele pesquisou o que será que acontecia com a variável física, de acordo com esses resultados. E ele encontrou justamente que no grupo que passou pelo protocolo da fadiga mental, eles passaram a correr mais, ou seja, eles percorreram uma distância maior do que o grupo controle. Dessa maneira, a gente vê que a variável tática ela influenciou diretamente na variável física. A gente vê que o maior erro dos princípios táticos fundamentais fez com que o jogador tivesse que percorrer uma maior distância para estar corrigindo esses erros. Dessa maneira, a gente vê que a tática é norteadora de todo o processo no jogo de futebol. Então, dessa maneira, de acordo com essas características, surge a grande dúvida, né? A gente sabe, a gente aprende desde a faculdade que a gente tem que tornar o treino mais específico possível. Então, o que será que, a partir dessas características, eu tenho que fazer? Como será que eu tenho que treinar? Qual a melhor maneira para eu poder estar treinando para desenvolver essas capacidades táticas, capacidades físicas, de maneira que elas estejam interagindo o tempo todo, né? Então, a gente vê que os modelos contemporâneos de ensino-aprendizagem, eles pregam que o treino ele tem que ter uma integridade com o jogo, tem que ter a imprevisibilidade do jogo e tem que ter a complexidade do jogo. Ou seja, o treino tem que ter esses pressupostos. Dessa maneira, os modelos atuais eles preconizam que os exercícios do nosso treino eles sejam representativos do jogo. Ou seja, nossos treinos eles têm que representar o jogo da maior maneira possível. E uma maneira da gente representar o jogo através desses exercícios é utilizando os jogos reduzidos e condicionados para o processo de ensino-aprendizagem. Através dos jogos reduzidos e condicionados, a gente vai trabalhar todas as vertentes que compõem o jogo de futebol de maneira integrada. A gente vai trabalhar a capacidade física, a capacidade técnica, a capacidade mental e a capacidade tática. Eu coloquei a tática em vermelho ali justamente porque, assim como no jogo, também no treino, a tática ela vai ser norteadora do processo de ensino-aprendizagem. O que vale ressaltar aqui? Eu não estou querendo dizer que a tática ela é mais importante do que as outras vertentes, tá? A única coisa que eu estou dizendo é que a tática ela tem a mesma importância que as outras vertentes, tá? Mas ela vai ser norteadora de todo o processo. Ou seja, na medida que eu faço um jogo reduzido, ele vai ter um cunho tático, tá? E as outras vertentes vão acontecer de acordo com essa realização do comportamento tático. Na verdade, o que a gente quer, a partir dos jogos reduzidos, é tornar um hábito, né? A gente quer que o jogador crie um hábito nele de estar realizando determinados comportamentos que estejam de acordo com a ideia de jogo do treinador. Assim como o preparador físico quer realizar, quer que os jogadores tenham uma boa relação carga aguda e crônica, por exemplo, ele quer que o jogador tenha o hábito de estar realizando aquelas ações físicas, o treinador também tem que querer que o jogador tenha o hábito de estar realizando os comportamentos táticos que ele quer para facilitar na ideia de jogo dele. Correto? Então, a outra dúvida que surge é o que interfere para a criação de um comportamento. Quais variáveis será que eu tenho que tentar controlar na hora que eu estou tentando criar um comportamento dos meus atletas, né? Então, existem 3 fatores que são primordiais. Um é o indivíduo, as características do indivíduo, o ambiente que ele está inserido e a tarefa. A partir dessa interação entre essas variáveis, entre esses fatores, a gente vai estar criando um comportamento, tá? Algumas pessoas gostam de chamar esses fatores que eu disse de constrangimentos, ou seja, constrangimento de indivíduo, de ambiente e constrangimento de tarefa. É basicamente uma tradução do inglês. Algumas pessoas não gostam do termo, alguns usam restrição de tarefa, por exemplo. Particularmente eu não gosto,
porque a ideia de restringir dá uma ideia que eu estou tentando direcionar para um único comportamento. E não é essa a ideia. Eu quero guiar o meu atleta para que ele realize um determinado comportamento, mas sem deixar que ele possa realizar outros comportamentos dentre essa relação. Então, a gente tem basicamente explicando o que é cada constrangimento, tá? Constrangimento de indivíduo pode ser a experiência do atleta, o nível do atleta, a relação afetiva do atleta com seus companheiros. Já existem estudos que mostram que você pode manipular esse tipo de constrangimento, ou seja, pegar os atletas mais experientes e colocar no jogo contra os atletas menos experientes, ou então botar um jogo com jogadores que se dão melhores do que com outros jogadores, ou seja, é possível manipular esse constrangimento. Constrangimento do ambiente, temperatura, tipo de solo, luminosidade, enfim, esse já é um pouquinho mais difícil da gente estar controlando, porque normalmente a gente treina no mesmo lugar, a gente dá as aulas no mesmo lugar, então é um pouquinho mais difícil da gente estar manipulando esse tipo de constrangimento. E o constrangimento de tarefa, que a gente vai estar falando um pouquinho mais aqui hoje, que daí é tamanho do campo, número de jogadores, tamanho e quantidade de alvos, feedback, alteração das regras. E esse é o que o treinador, o que o preparador físico, eles mais utilizam por conta da facilidade, né? O treinador e o preparador físico, o professor, eles têm o costume de estarem montando as atividades, ou seja, eles manipulam essas regras para tá guiando o atleta para o comportamento que ele deseja naquele momento, tá? Então, a última pergunta é: qual informação tem em cada constrangimento de tarefa? Na verdade, essa pergunta surgiu quando eu estava ainda tentando entrar no mestrado, eu estava pensando, e surgiu um treinamento quando a gente fez um trabalho e surgiu a dúvida: será que eu manipulando esse número de gols, será que realmente acontece o que eu estou querendo? Essa foi a pergunta que eu fiz. E a gente começa a ver que muitas vezes algumas pessoas elas manipulam o constrangimento por um sentido oposto do objetivo que ela quer. Então a ideia aqui nessa parte da aula, na parte principal dessa aula, é mostrar o que acontece quando eu manipulo determinados constrangimentos, tá? Até para facilitar para todo mundo na hora de estar montando uma tarefa, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem do aluno, tá? Então, a primeira manipulação é a que a gente mais vê, né? É o tamanho do campo e o número de jogadores. Essa manipulação é uma das que mais acontecem, mas a gente vê que coisas distintas acontecem quando a gente manipula, né? Só para explicar, do lado esquerdo é campo pequeno e menor número de jogadores, e na medida que a gente aumenta, do lado direito está o campo grande com maior número de jogadores. Além disso, balãozinho azul escuro, tática, balão não tão escuro são a parte técnica, e o último balãozinho azul claro é em relação à parte física, tá? Só para deixar claro. Então, voltando aqui, o que a gente encontra quando a gente manipula o tamanho do campo? O que será que acontece quando eu diminuo o tamanho do campo e uso mais jogadores? Então, quando a gente deixa menos jogadores num tamanho de campo pequeno, a gente aumenta o número de progressões do jogador com a bola. A gente aumenta o número de oposições direta a esse jogador. Os jogadores eles mudam de posição com maior frequência, ou seja, eles não ficam em uma posição fixa, eles começam a mudar de posição ao longo do jogo. E além disso, os jogadores eles ficam mais próximos. Com relação à parte técnica, a gente aumenta o número de ações técnicas, e a gente também aumenta o número de ações individuais. A partir do que a gente já falou dessa parte tática e técnica no campo pequeno, já dá para imaginar o que vai acontecer com a nossa parte física, né? Os meus jogadores mudam de posição o tempo inteiro, eles estão realizando ações técnicas o tempo inteiro, ou seja, a tendência é que nesses jogos reduzidos eu aumente a minha frequência cardíaca, o lactato seja mais alto, os meus jogadores têm uma percepção subjetiva de esforço maior e também o número de acelerações e desacelerações nesse jogo é muito maior. E na medida que eu
começo a aumentar o campo e aumentar o número de jogadores, a gente passa a ter uma maior distância entre os jogadores, o jogo ele fica mais estruturado de acordo com a posição de cada jogador, ou seja, se eu boto um jogador do lado direito, a tendência é que ele fique lá quase o tempo todo da tarefa, ou seja, raramente eles vão mudar de posição. As ações coletivas elas passam a ser maiores também. De acordo com isso, o que acontece? Frequência cardíaca diminui, lactato diminui e a percepção subjetiva de esforço também diminui, tá? Obviamente que a gente deixando o jogador numa posição mais fixa, sem que ele possa mudar tanto de direção, mudar tanto de posição, desculpa, a tendência é que a frequência cardíaca dele, a percepção subjetiva de esforço seja menor. Mas em compensação, tem uma outra variável física que ela começa a aparecer com maior frequência. São as ações de alta intensidade e os sprints. Ou seja, na medida que eu aumento o campo, o número de jogadores, o jogador tem mais espaço para estar realizando esse tipo de ação física. Tá? É mais ou menos isso que acontece quando a gente altera o tamanho do campo e o número de jogadores. Agora, o constrangimento do tamanho do campo. O que será que acontece quando eu aumento o tamanho do campo? Quando eu aumento a área para o jogador, né? A ideia aqui desse constrangimento é eu tenho o mesmo número de jogadores, só que eu aumento ou diminuo o campo de acordo com o meu objetivo nessa tarefa. Quando a gente deixa o campo menor, existe uma menor distância entre os jogadores. Consequentemente, a gente tem uma maior pressão do adversário e menos tempo para tomada de decisão. Por conta disso, a gente aumenta o número de ações técnicas dos nossos jogadores. Vale ressaltar que quando eu diminuo o campo, eu deixo os jogadores bem perto, ou seja, vai diminuir a capacidade deles, vai diminuir o tempo de tomada de decisão. Ou seja, a tendência é que meus jogadores, dependendo da idade, dependendo do nível técnico, eles passem a errar mais, tá? O campo pequeno, a gente diminui a frequência cardíaca, lactato e percepção subjetiva de esforço e também aumenta acelerações e desacelerações. Na medida que eu começo a aumentar o meu tamanho do campo, eu passo a ter uma maior distância entre os jogadores, os meus jogadores começam a mudar de posição com maior frequência. Consequentemente disso, eu tendo uma maior distância, eu passo a ter um aumento na posse de bola e diminuição no número de transições, tá? Isso é plausível porque, na medida que eu aumento o campo, meus adversários estão distantes. Isso facilita o momento para eu tomar minha decisão, eu tenho mais tempo para realizar um passe, eu tenho tempo para dominar, eu tenho muito mais calma para estar realizando as questões técnicas, né? E também com o aumento do campo, a gente aumenta a frequência cardíaca, lactato e PSE, e também aumenta a distância percorrida entre os atletas e as ações de alta intensidade. Ou seja, dependendo da ideia do treinador para o dia, o preparador físico pode auxiliar na montagem do exercício, sugerindo um aumento no tamanho do campo. Por exemplo, se os jogadores realizaram pouco ainda ações de alta intensidade na semana, isso pode ser uma sugestão para tá facilitando a compreensão de todos ali. Agora, quando a gente trabalha em inferioridade e superioridade numérica, o que será que acontece com os meus jogadores? Quais fatores táticos, técnicos vão acontecer? Com relação à inferioridade numérica, o time que está em inferioridade numérica, ele passa a ter uma maior distância para os adversários, ou seja, quando a gente cria uma superioridade numérica, o time que está em inferioridade ele passa a ficar mais perto do seu gol, protege mais a sua baliza, a fase defensiva dele é mais organizada, ou seja, eles sabem que por estar em inferioridade numérica, eles têm que concentrar mais na parte defensiva, ou seja, eles passam a tentar se concentrar mais para não tomar gol. O número de passes diminui, raramente você vai ver a equipe em inferioridade numérica trocando passes, normalmente eles pegam a bola e tentam definir o mais rápido possível, até porque eles têm menos jogadores para estar criando linha de passe, normalmente eles vão estar marcados, então eles têm que tentar um drible, têm que tentar superar seu adversário para chegar próximo do gol. E a frequência cardíaca do time que está em inferioridade, ela é maior, tá?
Quando a gente fala do time em superioridade numérica, a gente aumenta o espaço efetivo dele de jogo, ou seja, a tendência é que os atletas da equipe que está em superioridade numérica se espalhem pelo campo, tá? Isso acaba facilitando a manutenção da posse de bola, além de ter jogadores a mais, né? Eles diminuem o número de dribles, a tendência é que eles troquem mais passes, porque eles sempre vão ter um jogador livre, e a tendência é que o time esteja em superioridade numérica, ele abaixe a sua frequência cardíaca. Vale ressaltar, eu botei aqui no cantinho, quando a gente utiliza o Coringa, os estudos eles vêm mostrando que o Coringa ele tem uma distância percorrida um pouco maior do que os outros atletas, ou seja, o desgaste do Coringa é um pouquinho maior porque ele sempre está com a equipe que está atacando, então a sua distância percorrida ela passa a ser maior. Métodos de pontuação, ou seja, quando a gente trabalha com um gol grande, o goleiro, depois a gente tenta trabalhar com 2 golzinhos. Eu sempre achei que eu fazia essa atividade tentando aumentar a circulação de bola, né? E aqui a gente vai ver alguns resultados interessantes do que acontece quando a gente manipula a pontuação do jogo reduzido, né? Quando a gente coloca 2 balizas próximos da lateral, a gente aumenta o tempo no corredor lateral, a gente aumenta o tempo de duração da posse de bola, e as ações do nosso ataque, elas normalmente buscam que a gente tenha uma ampliação da área de jogo, né? Mas vale ressaltar, eu não coloquei aqui, mas foi um dos artigos do meu mestrado que a gente publicou. No nosso estudo, a gente não encontrou uma maior alternância entre os corredores. Ou seja, quando a gente utilizou as 2 balizas em comparação ao gol normal com o goleiro, não teve um maior número de alterações de corredor como a gente imaginava, tá? Voltando aqui para as ações técnicas dos 2 mini-gols, a gente aumenta essas ações técnicas, o número de ações passa a ficar maior, a gente aumenta a frequência cardíaca e o lactato. O que acontece aqui normalmente, o que os estudos vêm mostrando não, mas na verdade compara o jogo reduzido com 2 mini-gols e o jogo reduzido com o goleiro, no jogo com 2 mini-gols a gente retira o goleiro, né? Ou seja, a gente acaba por aumentar o espaço de jogo drasticamente. Então, como a gente já viu no constrangimento de tarefa do tamanho de campo, quando a gente aumenta o campo, a gente aumenta a frequência cardíaca e o lactato. Na medida que a gente tira o goleiro aqui, a gente está aumentando o tamanho do campo. Então, a gente aumenta essa frequência cardíaca. O que a gente encontra no jogo reduzido com um goleiro normal em comparação aos 2 mini-gols é um maior tempo no corredor central, busca mais rápida para atingir o objetivo, ou seja, eles são diretos, eles buscam o objetivo muito mais rápido do que no jogo com 2 mini-gols e tem um espaço menor entre as equipes, né? Como a gente tem o alvo maior, a tendência é que eles finalizem de longa distância, não é o que acontece no jogo reduzido com 2 mini-gols. Então, os jogadores eles têm que diminuir o espaço entre eles para estar diminuindo a possibilidade de chute, né? Além disso, em comparação com os 2 mini-gols, a gente tem um menor número de ações técnicas e uma diminuição na frequência cardíaca e lactato, pelos mesmos motivos que eu falei agora há pouco. Aqui, no feedback eu coloquei basicamente tudo que acontece, porque normalmente quando a gente dá o feedback sobre uma atividade, isso ocorre um maior número de vezes, né? Os estudos buscaram avaliar tarefas com feedback e feedback, né? E quando a gente, nos estudos que deram feedback defensivo, por exemplo, a tendência é que acontecesse muito mais compactação defensiva, os jogadores recuperavam mais a posse de bola. Quando o feedback foi sobre a parte ofensiva, sobre a fase ofensiva, a gente tinha uma maior exploração dos espaços no campo, a gente tinha um maior número de passes, ou seja, na medida que você dá o feedback, a tendência é você fazer com que os jogadores realizem um maior número de vezes o que você está pedindo. Ou seja, aí é uma outra questão já, aí entra no processo de ensino também, de saber quando dar esse feedback ou quando não dá.
aí vai muito do momento ali, do exercício, do treinador, da temporada. E a gente vê que o feedback ele aumenta bastante a frequência cardíaca e o lactato nos jogadores, né? Restrição do número de passes. Quando a gente coloca aquelas regrinhas de 1 toque, 2 toques, toque livre, o que será que acontece com os jogadores? Quando a gente deixa o toque livre, a gente aumenta o número de ações de progressão com a bola e do jogador em oposição direta a ele. A gente tem um maior número de dribles, ou seja, na medida que a gente tem o passe livre, eles tem um maior número de duelos, maior número de confronto entre eles, né? A gente aumenta o número da frequência cardíaca, do lactato, a gente aumenta a distância total dos jogadores e também a distância em alta intensidade. Tudo isso quando a gente tem o toque livre, tá? Quando a gente começa a restringir o número de toques, a tendência é que a gente tenha um maior envolvimento entre os jogadores da equipe. Como eu estou restringindo o número de passes, eu tenho que os meus jogadores, quando não estão com a posse de bola, eles têm que estar atentos para estar facilitando com que o companheiro dele consiga fazer o passe, né? Eles têm que se envolver mais. A gente tem um maior número de passes, mas em compensação também a gente tem um maior número de bolas perdidas. Como você está restringindo as possibilidades de ação do atleta, você está aumentando a dificuldade. Ou seja, a gente está aumentando o número de bolas perdidas. Dependendo do momento, do nível dos seus atletas, do processo que eles estão inseridos, talvez não seja tão interessante você limitar isso, uma vez que você está dificultando e está restringindo a tarefa. E além disso, o número de toques também diminui a frequência cardíaca e o lactato dos atletas. Por fim, poucos estudos fizeram, mas existem alguns estudos que buscaram identificar como a referência visual no campo, o que ela gera nos jogadores, né? A gente viu que quando você divide o jogo em corredores, você diminui o espaço efetivo da equipe, você aumenta a regularidade dos movimentos e isso acaba por facilitar o comportamento coletivo. Ou seja, na medida que você define bem as áreas de jogo, você acaba por facilitar o entendimento do jogador, onde que ele tem que ir, aonde ele pode ir, ou seja, os comportamentos coletivos eles acabam por ser facilitados. Em compensação, quando a gente tira as referências de corredor e deixa só nas extremidades, a gente diminui a variabilidade de movimentações dos jogadores, tá? Eles ficam mais restritos em áreas específicas. Entretanto, a gente falou um pouquinho de todos os constrangimentos que a gente encontrou na literatura científica. Vale ressaltar também que, apesar dos estudos estarem aumentando em relação à análise do constrangimento de tarefa, ainda não são muitos os estudos, tá? A gente fez uma revisão sistemática que a gente incluiu somente 30 estudos, ou seja, é algo que vem crescendo, é algo que tem muito a produzir ainda, mas é algo muito novo na pesquisa científica ainda. Mas vale ressaltar que tudo que a gente trouxe aqui, todos esses resultados dos constrangimentos de tarefa manipulados, eles foram pegos na literatura científica, tá? E, além disso, além dessas possibilidades da utilização do jogo reduzido e condicionado, a literatura científica vem mostrando para a gente algumas advertências sobre a utilização dos jogos reduzidos, né? Eles buscaram avaliar como que o jogo reduzido, em comparação com o jogo formal, como que as variáveis físicas elas aconteciam, né? Nesse estudo aqui a gente vê que tem uma grande diferença entre ações de alta intensidade, ações de sprint e velocidade máxima atingida, né? Através desse estudo a gente consegue aqui em vermelho, a gente consegue ver em vermelho que quando a gente pega a média de alta intensidade no jogo formal, ela é quase o triplo do que acontece no jogo reduzido. Em sprint, então, é quase 20 vezes mais do que acontece no jogo reduzido. Em compensação, quando a gente vê a aceleração, a gente vê que é bem semelhante do que acontece no jogo, né?
mas é o que a gente sempre discute lá no laboratório. Existem duas maneiras de você encarar isso. Ou então você faz o seu jogo reduzido e a partir disso você vê que não atingiu ao nível próximo do jogo e realiza um complemento físico. Isso não tem nenhum problema. O importante nesse momento é você estar realizando ali o complemento físico como prevenção de lesão, à medida que seu atleta está fazendo mais ações de alta intensidade. Ele está se prevenindo de uma possível lesão, é o que já vem sendo discutido em termos de carga aguda crônica, isso não tem problema nenhum. Mas o que a gente sempre discute é em relação aos jogos reduzidos e condicionados, tá? Primeiro, na literatura científica ainda tem um espaço muito grande para esse tipo de pesquisa. Normalmente, os jogos reduzidos no meio científico, eles são baseados apenas nos jogos reduzidos, né? Não em uma tarefa específica de treino, o que compromete um pouquinho a realização da vertente física. Então, isso ainda é um espaço para a literatura científica tá podendo evoluir. Eu trouxe dois exemplos aqui, né? É lá do Botafogo. Eu peguei dois trabalhos, basicamente, que a gente fez na temporada, e a gente vê que as ações de alta intensidade, as ações em sprint, é possível fazer elas acontecerem bastante e dentro da ideia de jogo do treinador, né? Nessa primeira atividade aqui é um trabalho de iniciam 2 contra 1, depois 3 contra 2, depois 4 contra 3 e por fim 4 contra 4. E a gente viu que em 20 minutos de atividade eles conseguiram realizar 42 metros de sprint, ou seja, dá quase 2 metros por minuto. Isso dá maior do que naquele estudo do jogo formal. Com relação à distância alta intensidade, ele realizou basicamente 10 metros por minuto. Também dá bem maior do que o jogo formal. Ou seja, a gente consegue ver que através desse jogo reduzido e condicionado, com questões específicas táticas desse treinador, é possível atingir as ações de alta intensidade, sim. Esse outro exemplo aqui, num jogo já maior, eram 10 contra 10, com 4 jogadores ali para a bola tinha que entrar nesses jogadores para fazer um cruzamento e os jogadores finalizarem. A gente vê que isso potencializou muito a realização das ações de alta intensidade. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso é que, primeiro, que caso você não atinja os níveis físicos programados para aquela semana, é possível fazer um complemento físico, isso não tem problema. Mas você, manipulando as tarefas, saber manipular essas tarefas, os constrangimentos que ela tem, você consegue atingir níveis interessantes da capacidade física, assim, tá? Então, era basicamente isso. Fica aqui meu agradecimento. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Enfim, terminou. Beleza. Lucas, peço para que você finalize a sua compartilhamento de tela aí, por favor, para a gente poder trocar uma ideia. Além dos contatos que o Lucas já deixou ali dele de pessoais, eu reforço sempre o nosso site, né? Não só a aula vai estar disponível lá, né? A apresentação do Lucas, mas também a gente tem um e-mail de contato lá. Aqueles que tiverem dúvida, esse e-mail chega para a gente passa para o Lucas, além das redes sociais, né? Instagram e Facebook também. Fiquem inteiramente à vontade para usar esses meios de comunicação e a gente vai tentando atender a todos. Lucas, obrigado pela sua apresentação, acho que foi bem ilustrativa. Você abordou diversos olhares, né, sobre a manipulação de constrangimento de tarefa, a parte física, um pouco da parte técnico-tática, né, mais voltado para os jogos em si. Traz a tua experiência prática, né, como preparador físico de algum tempo já no Botafogo, desde as categorias de base até o profissional, e isso acho que agrega bastante na apresentação, e é exatamente por aí que eu queria trazer a nossa conversa, né? Com esse conhecimento científico que você tem, você, né, compartilhou com a gente aqui agora,
e com a vivência prática, como é que você vê isso no seu dia a dia de trabalho? Como é que esse conhecimento pode agregar a um preparador físico, a um auxiliar técnico, ou mesmo a um treinador, ou quem quer ser um treinador, quem quer ser um preparador físico, no dia a dia de trabalho, em qualquer nível que seja, né? Se você puder abordar desde os níveis iniciais ali, como escolinha, até os níveis maiores, como é o que você está hoje lá no profissional do Botafogo. Como é que você acha que isso pode agregar? Então, na verdade, a gente conseguir entender essa manipulação dos constrangimentos, ela auxilia muito no processo de aprendizagem do atleta, né? Do atleta ou da criança que está iniciando no futebol, né? Como já na parte do profissional, o que isso auxilia a gente a estar entendendo como que os comportamentos do treinador eles podem influenciar principalmente na nossa função, né? À medida que você começa a entender como que o comportamento que ele quer, quais constrangimentos ele vai manipular naquele dia, isso pode facilitar um pouco no seu controle, que você já tem uma ideia do que isso pode acontecer, né? Como normalmente a gente faz, na medida que o treinador ele passa uma tarefa e a gente passa a entender o comportamento, a gente consegue identificar qual o tempo ideal de estímulo, qual o tempo ideal de repouso. Acho que isso ajuda e facilita bastante até na qualidade do exercício, né? Porque muitas vezes a gente tem a manipulação de algum constrangimento que vai gerar uma intensidade maior, mas por algum motivo a gente bota um tempo um pouco grande e isso acaba por dificultar a realização do comportamento esperado pelo treinador. Ou seja, a gente entender como esses comportamentos podem acontecer é de extrema importância. Primeiro, só para pedir desculpa ao pessoal que está assistindo nossa aula, problema de home office, né? Alguém, acho que aí no teu vizinho está ligando uma furadeira, mas faz parte. Quem está em home office sabe muito bem que isso acontece. E para complementar um pouquinho a resposta do Lucas, aí é uma visão bem particular. Depois, se o Lucas quiser falar mais alguma coisa. Eu tenho visto cada vez mais, né, o mercado do futebol mudar um pouco o perfil do profissional que ele procura, né? A gente está deixando pelo menos na minha visão, ainda um pouco lentamente, as coisas acontecendo um pouco mais devagar, mas deixando de procurar os profissionais que sejam extremamente especialistas em determinados assuntos para profissionais que tenham uma visão um pouco mais ampliada do processo do que é um treino de futebol. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que não adianta mais só para o preparador físico, na minha concepção, entender só da parte física. Cada vez mais o mercado do futebol vem procurando profissionais, só para citar esse exemplo do preparador físico, que entenda também de jogo, que entenda também do impacto que aquele treino tem no modelo de jogo do treinador. Ele não precisa ser um treinador, mas ele tem que ter a consciência de que os treinos, a carga, tudo influencia em como aquela equipe vai jogar ou como essa equipe vai jogar. Então, esse é um paradigma que eu vejo o futebol vencer, né, ao longo dos últimos anos aí. São profissionais cada vez mais com uma visão mais ampliada do que é futebol. Eu diria que é uma redefinição do que é o especialista. A gente tinha uma visão, né, mais antiga, que especialista era aquele que entendia das partes do jogo. Então, era muito comum o preparador físico entender só da parte física, e aí o auxiliar técnico normalmente era o cara que era responsável pelo desenvolvimento técnico dos jogadores, e o treinador era o responsável pela parte tática e estratégia do time. Isso era muito comum, né? Nos últimos anos isso vem mudando, né? Acho que a redefinição do especialista passa por isso. O especialista não é aquele que entende da parte física, sim aquele que entende do jogo de futebol, cuja parte física é inerente ao jogo, cuja parte tática e técnica é inerente ao jogo. Esse é o novo especialista que o mercado do futebol procura, né? Alguém que entenda de futebol e não entenda só de uma das partes que constitui o jogo. É uma visão bem particular. E não sei se você quer complementar alguma coisa, Lucas, sobre essa minha fala. Na verdade, o que a gente vê é que a evolução das pessoas que estão trabalhando com futebol, ela segue um pouquinho até a linha teórica do que vem evoluindo também, né? Antigamente a gente tinha essa ideia, como você falou, extremamente cartesiana, que a gente tinha que saber
ser especialista daquilo, mas a gente vê que a necessidade de um entendimento mais holístico, um entendimento global de como cada vertente ela interage com a outra é realmente de fundamental importância, mas sem tirar, óbvio, a função de cada um, né? Eu continuo o preparador físico tendo que saber interpretar os dados, mas óbvio que em cima de uma visão mais holística do que acontece no treino, nas tarefas, nos jogos, enfim, basicamente isso. E por último, Lucas, a minha última pergunta para você, antes da gente encerrar, você hoje é auxiliar, né, de preparação física de uma equipe profissional, né, que está na Série A do Campeonato Brasileiro e disputa as principais competições do cenário nacional. E provavelmente vai ter muita gente assistindo a nossa aula que está na graduação ainda, iniciando e sonhando em um dia chegar nesse nível. Que conselho você daria para essa galera que está começando agora, que quer entrar no mercado, no mundo do futebol, que não é um mundo fácil, um mercado fácil, é extremamente concorrido, profissionais cada vez mais capacitados? Que conselho você daria para quem está iniciando o caminho, a sua trajetória? Bom, primeiro, estejam bastante... Como tudo na vida, tem que ter bastante disposição, tem que estar disposto, tem que se sacrificar bastante, porque normalmente quem trabalha com futebol não tem fim de semana, não tem feriado, ou seja, a tendência é que você fique um pouquinho mais distante de casa, e isso envolve bastante sacrifício nesse lado pessoal. Às vezes a gente acha que é fácil, mas é difícil. Tem hora que conta bastante, né? E mais do que isso não, né? Além disso, é buscar se capacitar, né? A gente está num mundo em que as informações elas aparecem com bastante velocidade e em grande quantidade, né? Então a gente conseguir se capacitar para estar filtrando algumas informações é de extrema importância, né? A gente tem que saber receber informações úteis, né? E na medida que você está se capacitando, isso facilita bastante para você estar evoluindo. Basicamente isso, Fabrício. Eu acho que você tocou num ponto que é importante, né? 2 pontos são muito importantes, mas eu queria me ater um pouco mais ao ponto da capacitação. É um mercado que é um mundo, né, que cada vez mais vem dando valor às pessoas que buscam o conhecimento, né? Não dá mais para simplesmente trabalhar com futebol porque tem contato, porque tem conhecido ou porque tem experiência na área. Eu acho que as duas coisas precisam ser importantes. Você precisa ter network, sim, como em qualquer área. Isso não é exclusividade do futebol. Mas o que te sustenta em qualquer posição que você consiga através do seu network é o nível de conhecimento que você tem e o quanto você está disposto a continuar aprendendo, né? Então, são conselhos bem interessantes, e para quem está querendo iniciar a sua trajetória aí, espero que tenham ficado bastante claros, e possibilidades de adquirir conhecimento, de se capacitar, graças a Deus, hoje aqui no Brasil não falta. Existem várias ações aí, vários cursos que estão disponíveis, alguns até gratuitos, outros com valor a ser pago, mas que podem tornar vocês profissionais cada vez melhores. Espero que vocês tenham gostado. Mais um conteúdo aqui do LabsFoot da UERJ. Semana que vem, provavelmente, a gente tem mais conteúdo. Se cuidem, fiquem em casa, e a gente vai mantendo contato via as nossas aulas. Galera, brigadão, até semana que vem.